Meu nome é Bruno Ferreira, eu sou professor de História na rede municipal e estadual de ensino. Sou um apaixonado por história, por audiovisual e por fotografia. Tive a ideia de juntar todas essas minhas paixões e transportá-las para a prática docente. Dessa forma, passei a desenvolver alguns projetos de audiovisual e educação midiática e assim surgiu um projeto chamado Em Filmes, de produção de curtas-metragens na escola. Nos últimos anos, nós sabemos que os smartphones, esses equipamentos com câmera se tornaram cada vez mais acessíveis aos estudantes, aos professores e passaram a ser também um instrumento importante para registrar e para contar histórias. Hoje em dia sabemos que o registro histórico, o registro de algo, a contação de algo não precisa necessariamente ser escrito numa folha de papel. O celular pode ser um equipamento muito importante para você registrar através de imagem e som. E pensando nisso, quando a nossa escola estava comemorando seus 30 anos de existência, eu, juntamente com os meus alunos, tivemos a ideia de desenvolver um trabalho de coleta de memórias através do registro de histórias orais. Então, de forma colaborativa, de forma muito horizontal, professor, alunos, elaboramos um roteiro de perguntas e fomos a campo entrevistar os diferentes atores da comunidade a fim de entender e buscar elementos da relação dessas pessoas com a escola. Como que foi a sua passagem, como foi a sua relação. Então entrevistamos alunos, ex-alunos, funcionários, ex-funcionários, professores, ex-professores, todos os atores da comunidade escolar, a fim de obter diversos tipos de informações. E foi um trabalho riquíssimo, porque além de fazer esse resgate da memória, os alunos tiveram a oportunidade de ter uma aula prática de história, onde eles analisavam muito bem aquelas histórias, ouviram, desenvolveram a prática da escuta ativa, prestando atenção em cada elemento que era compartilhado ali, e faziam conexões com outras histórias, com outras possibilidades, e já pensavam em outros entrevistados que poderíamos buscar para complementar e entender um pouco mais sobre o universo da MF em Fio ao longo dos seus 30 anos. Então foi um trabalho riquíssimo, onde os alunos desenvolveram a capacidade de comunicação, escuta e perceber que essa história que conta não é uma história tão longa, eles também são agentes da história, essas pessoas também são atores da história e que a história ela está acontecendo a todo momento. Após realizar as captações, o registro dessas histórias orais, nós tivemos a ideia de editar esse material, analisar todo esse material coletado e transformar ele num documentário, que se chama A Gente que Faz Escola, 30 anos de MF em Fio. Então é um trabalho riquíssimo que eu tenho o prazer de compartilhar alguns pedacinhos com vocês, mas esse documentário ele está disponível no YouTube, no canal Em Filmes. O documentário se chama Gente que Faz Escola, 30 anos MF em Fio. Então é um prazer compartilhar alguns trechos com vocês. Esse ano, 2019, a escola faz 30 anos. E nós, do Imprensa Jovem, temos aí uma tarefa de extrema importância, que é contar um pouquinho dessa história, através de um vídeo, que no caso seria um gênero um documentário, né? Porque como é a história da escola, então tudo tem que correr desde aquela época até essa. É que nem o professor Antônio, não sei se você falou, que tipo, a gente tá fazendo história, entendeu? Não é só o passado, mas esse aqui é uma história. Então se a gente fosse citar o Grêmio, a gente fala que tá acontecendo uma nova história, uma nova... Deixa eu só amarrar o que a Ana falou. Então, fazer um link entre a escola no passado, mas trazendo sempre para a perspectiva do presente. E hoje, passado e presente. A escola, querendo ou não, muda o bairro, então ela não pode afetar na convivência e no modo de viver. 3, 2, 1, gravando. Quais das suas
suas impressões quando o senhor chegou aqui na escola? Ó, eu cheguei aqui na escola, tem uma particularidade no meio dessa história, né? Em 1997, quem dava aula nessa escola aqui era minha esposa, a professora Eliana, professora de língua portuguesa e de língua inglesa. Ela veio para cá primeiro, antes que eu. Então eu vim aqui, na verdade, como esposo, buscá-la algumas vezes aqui. Eu lembro bem de uma vez que eu vim aqui, deve ter sido em 98, e meus filhos estavam brincando nessa parte externa da escola, onde tem um barranco hoje, né? Naquele tempo tinha um barrancão, como tem hoje, só que não tinha essa grama bonita, que tinha era terra. Então, quando eu cheguei aqui na escola, eles estavam brincando com as outras crianças do bairro, da comunidade. Então, a primeira impressão que eu tive quando cheguei aqui é que esse lugar aqui, mais do que uma escola, era um ponto de encontro da comunidade. Então, era uma escola diferente, porque as crianças estavam aqui nos finais de semana, vinham para cá para brincar e durante a semana vinham para estudar. Desde quando eu vim aqui, em 97, a primeira vez para trazê-la aqui, essa impressão foi a que eu tive, assim, de mais forte, que a escola é um pertencimento do Jardim Marilu, pertence à comunidade do Jardim Marilu. Essa impressão que eu tive desde antes de começar a trabalhar aqui. O senhor citou o verde, os seus filhos brincando, então, baseado na evolução da escola, o senhor acha que a educação transmitida aqui mudou a partir disso? Então, aí a segunda parte da história é quando eu cheguei para dar aula aqui. Eu cheguei para dar aula nessa escola em fevereiro de 2000. Quando eu cheguei por aqui, a escola já era basicamente isso que a gente tem hoje aqui. Bonita, limpinha, bem organizada. Essas salas de baixo já existiam. As duas salas que tem aqui, a sala 1 e a sala 8, que não existiam antes de 2000, já foram construídas logo em seguida. Mas assim, o que eu entendo que contribui muito é essa relação que a comunidade tem com a escola, isso desde o começo da história da escola, lá no final dos anos 80 ainda, né? Uma das coisas que eu mais sinto falta hoje em dia, né, é a questão do cinema. E os cinemas não era simplesmente passar um filme. A gente procurava um tema e desse tema desenvolvia um trabalho junto com os alunos, todo mundo sentado lá embaixo, assistindo um filme. Então era uma coisa que criava uma relação muito amigável entre o professor, aproximava o professor com o aluno. Eu acho que as festas juninas anteriores eram muito legal, trazia uma comunidade imensa para dentro da escola, né? A gente trabalhava muito, mas só que a receptividade da comunidade era uma coisa legal. Uma outra coisa que eu gostava muito, a gente tinha antigamente no final do semestre, a gente tinha como se fosse um torneio de futebol, né? Envolvia professores, alunos, teve torneio também de vôlei, que envolvia as professoras junto com as alunas e tal, e era um ambiente de descontração. Outra coisa que a gente fazia bastante, que não faz mais, talvez devido à sociedade vai mudando, a gente vai ficando com medo e fica cada vez mais engaiolado, né? A gente saía muito com os alunos, eu ia falar com vocês, né? Mas faz parte. Eu com os alunos para andar pelo bairro, né? Conhecer o bairro. Quantas caminhadas nós não fizemos daqui até o palanque. Esse foi um trabalho da qual utilizamos principalmente o celular para registrar essas histórias. O celular foi o principal instrumento. Então é muito importante que o professor que queira desenvolver esse trabalho, ele faça de uma forma muito horizontal, construindo junto com os alunos, pensando nas entrevistas, no roteiro de perguntas, nas cenas, nas intencionalidades e exercendo um papel de professor mediador. E pode ter certeza, professor, que esse tipo de prática irá desenvolver muitos conhecimentos, irá potencializar muito a sua aula. Então fica a dica aí para vocês e espero que tenham gostado.